Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou pastor da Igreja Batista Reformada no Jardim Esperança, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer no dia de hoje está em Mateus, capítulo 12, dos versos de 15 a 21. É muito importante você nesse momento pegar a sua Bíblia e conferir aquilo que será ensinado ao seu coração. É muito importante. Mateus capítulo 12, versos 15 a 21, assim diz a palavra de Deus. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo escolhido, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E os gentios terão esperança em seu nome. Essa é a leitura do texto sagrado, da palavra de Deus. Eu quero falar, o assunto deste texto exposto é o seguinte: a missão do Messias. Aqui Mateus, ele expõe a missão do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Já meditamos em Mateus capítulo 12, verso de 1 a 8, nós vimos Jesus, o Senhor do sábado. Nós vimos do verso 9 a 14, nós meditamos no assunto quanto vale uma vida, e a gente viu quanto vale uma vida para Jesus, e hoje eu quero expor sobre esse assunto, a missão do Messias. Interessante que a conspiração contra Jesus organizada pelos fariseus e pelos herodianos já estava estabelecida. Por isso Jesus se afasta dali. Muitos, porém, o seguem, sendo todos por ele curados, como está no verso 15 aí na sua Bíblia. Mas interessante que, em vez de fazer um estardalhaço acerca do seu poder, Jesus ordena às pessoas curadas que não o exponham à publicidade. Está no verso 16. Interessante essa atitude de Jesus. É bem diferente dos falsos profetas do dia de hoje que querem mostrar os seus milagres fabricados. A razão dessa postura é que isso se enquadrava na profecia de Isaías acerca de sua missão como Messias. Então Mateus, ele pega a profecia de Isaías no capítulo 42 do livro do profeta Isaías, e ele faz essa conexão com a missão de Jesus. Uma profecia se cumprindo na pessoa e na missão do nosso Senhor Jesus. Pois bem, a profecia de Isaías, citada apenas por Mateus, é o único evangelista que cita isso, ele descreve o Messias de algumas formas. Eu quero apresentar para você 6 formas. 6 formas como o evangelista Mateus apresenta a Jesus como o Messias. Então, presta atenção nestas 6 formas. A primeira forma: o Messias tem poder, mas não altivez. Isso está do verso 15 ao 16. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos. Verso 16. E advertiu-lhes que não dissessem quem ele era. Muito bem. O Messias tem poder, mas não altivez. Altivez é orgulho, é soberba.
Ele cura, mas não faz propaganda do seu poder. Ele faz as obras de Deus, mas não busca holofotes. Isso é interessante. Jesus nunca quis ser conhecido como operador de milagres, como curandeiro, como muitos falsos profetas querem ser conhecidos hoje. A humildade de Jesus reprova toda altivez humana. O teólogo William Hendrickson tem razão quando diz que Jesus não buscava fama. Ele não desejava se sobressair como operador de milagres. A exibição vã e a glória terrena não constituíam a razão de sua encarnação e peregrinação entre os homens. Esse é o Messias, que tem poder, mas não altivez. A segunda forma que Mateus nos apresenta esse Messias, o Messias é o servo e ao mesmo tempo o amado de Deus. Confira comigo aí na sua Bíblia no verso 17, aí Mateus ele conecta a profecia para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem o meu ser se agrada. Está na minha tradução. Ele é o servo escolhido de Deus, em quem o Senhor se compraz. Deus o ama. Jesus é o deleite do Pai, em quem ele tem todo o seu prazer. Só no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 17, na transfiguração de Jesus, Deus fala: eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Esse é Jesus. Jesus é o Messias. Ele é o servo. Ele veio para servir a Deus. Ele veio para anunciar o Evangelho. Ele veio para servir ao próximo. O apóstolo Paulo, entendendo a intensidade dessa servidão, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, presta atenção, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus, que se tornou servo, que deixou a sua glória, se reduziu à forma de homem, entrou na história da humanidade para nos servir. Esse é o nosso Messias. A terceira forma que Mateus apresenta esse Messias, o Messias é revestido com o Espírito Santo e anuncia juízo aos gentios. Essa está na parte B do verso 18, confira comigo aí, quando ele diz assim: porei sobre ele o meu espírito e anunciará justiça aos gentios. Isso é interessante a trajetória de Jesus. As Escrituras nos apresentam que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, venceu o diabo no deserto. Capacitado pelo Espírito Santo, deu início ao seu ministério de pregação, de cura e libertação. Realizou prodígios pelo poder do Espírito Santo. E subindo aos céus, derramou o Espírito Santo sobre a igreja, para que ela fosse até os confins da terra, anunciando aos gentios tanto a salvação como o seu juízo. O mesmo Espírito que capacitou Jesus é o mesmo Espírito que está nos capacitando nos dias de hoje. O evangelista que mais expressa essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus é Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele retrata a operação do Espírito Santo sendo realizado no Filho de Deus. Deus Pai enviou o seu Filho como missionário ao nosso mundo. Deus Filho pregando o Evangelho e Deus Espírito Santo capacitando
em toda a obra. Esse é o mistério da Trindade, expressado também no Evangelho de Lucas. A quarta forma que Mateus apresenta o Messias vem em humildade e não com arrogância. Olha o verso 19 que diz assim: não entrará em discussão. Algumas traduções dizem assim: não contentará. Nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. É verdade, esse é Jesus. Jesus entrou no mundo de forma despretensiosa, sem estardalhaço, sem holofote, sem confete, sem propaganda. Interessante que a sua trajetória, ele nasceu de uma virgem pobre, numa família pobre, num lugar pobre, cresceu num lugar pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nasceu em Belém, não em Jerusalém. Jesus foi criado em Nazaré e não em Roma ou Atenas. Jesus, ele começou a pregar o evangelho em Cafarnaum e não em Constantinopla ou Alexandria. Esse era Jesus. Jamais ostentou seu poder para demonstrar proeminência entre os homens. Ele era manso e humilde de coração. Nunca usou seu poder para se promover sobre os homens. Nunca ele fez isso. Concordo com o pastor John MacArthur. Ele diz assim: quando diz que o Messias não tentaria iniciar uma revolução ou abrir à força o seu caminho para o poder. Jesus nunca teve uma intenção de provocar uma revolução, de provocar uma convulsão social. Jesus nunca teve essa intenção de tomar o poder pela força, pelo contrário, mas pelo amor e pela humildade. A quinta forma que Mateus nos apresenta esse Messias: o Messias vem agindo com misericórdia e não com truculência. O verso 20 diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fomega, até que faça triunfar a justiça. Interessante que aqui Mateus ele usa duas expressões muito usadas naquela época de Jesus, no século I, a cana quebrada e a torcida que fumega. O que será que Jesus quis dizer com isso? Mais uma vez eu recorro ao pastor John MacArthur. Ele explica para nós essas duas expressões. Ele diz assim: a cana era usada pelos pastores para fazer um pequeno instrumento musical. Se estivesse quebrada ou desgastada, seria inútil. Um pavio sem chama seria inútil para reproduzir luz. Esses elementos representam as pessoas que eram consideradas inúteis pelo mundo. A obra de Cristo era restaurar e reacender essas pessoas, não esmagá-las ou apagá-las. Essa é uma expressão de sua terna compaixão para com o mais humilde dos perdidos. Ele veio não para arregimentar os fortes para uma revolução, mas para mostrar misericórdias aos fracos. É isso. Cana quebrada e torcida que fumega. Jesus veio restaurar e reacender as pessoas, e não destruir, esmagá-las e apagá-las. Oh, Jesus, ele quer restaurar a sua vida também. Em sexto lugar, a sexta forma que Mateus apresenta esse Messias, ele apresenta o Messias, sendo judeus, é a esperança dos gentios. Olha só, o verso 21 diz assim: e os gentios terão esperança em seu nome. Uma outra tradução diz assim: e os gentios esperarão em seu nome. Isso é, Jesus, ele nasceu numa nação, ele nasceu numa cultura, ele nasceu numa tradição, mas mesmo sendo judeu, ele é a esperança para todos os gentios. Quem são os gentios? Os não judeus, todos os estrangeiros, todos que não são hebreus. Seu nome é o único nome em que os povos
tem salvação, entenda isso. O nome de Jesus é o único nome que pode salvar todas as pessoas que crer nele, que foram alcançados pela graça de Deus. O único nome é de Jesus. O apóstolo Pedro entendeu isso lá em Atos capítulo 4, verso 12. Ele está pregando para uma multidão e ele diz isso, ele diz mais ou menos assim: e não existe nenhum outro nome dado para os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o único nome sublime para a salvação do ser humano. Não há outro redentor. Não há outro mediador. O apóstolo Paulo entendeu isso também, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele dizendo assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador da salvação. Ele é o redentor da nossa alma. Ele é a esperança para todos os gentios, como eu e como você. Ele é a esperança para a nossa salvação. Ele veio nos salvar e nos livrar do fogo eterno, da condenação eterna. Ele veio livrar você, amigo que está assistindo. Jesus é a salvação da sua alma. Ele é. Então, arrependa dos seus pecados e confie na obra de Jesus na cruz por você. Não confie em si mesmo. Deixa a arrogância. Deixa a soberba. Desarma-se. E seja humilde como Jesus foi. Entregue a sua vida a Ele. Tem um salmo na Bíblia falando dessa missão do Messias. O Salmo 67 que diz assim: que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Aí o salmista convoca: louvem-te, ó os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Eu quero terminar fazendo 4 aplicações. Primeiro, que não cobicemos fama, poder, publicidade e reconhecimento através daquilo que fazemos para Deus. Amados, Jesus não tinha pretensão nenhuma de ser famoso, de ser reconhecido, de usar os seus milagres como forma de publicidade para poder atrair multidões. Jesus nunca teve essa intenção. Que não venhamos a ter essa intenção também. O importante é fazer a vontade de Deus, independente de reconhecimento, de fama ou de nome conhecido. Segunda aplicação, que possamos ter um coração de servo como Jesus. Nós precisamos ter um coração de servo. Não com a intenção de ser servido, mas um coração de servo. E servir aos outros, como Jesus fez. Terceira aplicação, que possamos ser capacitados pelo Espírito Santo, como foi o nosso Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo use esse vídeo para falar ao seu coração. E quarto e último lugar, última aplicação, que possamos entender que Jesus não veio para esmagar e apagar, mas veio para nos restaurar e nos reacender. Jesus veio restaurar a sua vida, restaurar a sua vida espiritual, o seu casamento, os seus filhos, a sua família. Jesus veio restaurar a situação da sua alma e te dar a salvação. Amém? Fez sentido para você? Então, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo esclarecimento que o Espírito Santo nos fornece para entender a revelação da Tua palavra. Ó Deus, fala ao coração de cada um que assistirá esse vídeo e que o Senhor venha restaurar. Restaura, Senhor, o coração e a alma. Reacende o Senhor
o coração de cada um. E converte, transforma, muda a vida de cada um, ó Deus. De cada um. De cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Obrigado pelo nosso Messias. Obrigado pelo nosso Senhor, que não veio para nos esmagar, mas para nos restaurar. Cria em nós, ó Deus, um coração de servo, como és do nosso Messias. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.